Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, estamos reunidos aqui mais uma vez no formato de videocast. E aqui quem vos fala é o Pedro Heitor e Rafael Rocha. Rafa, um tema muito bacana que a gente vai discutir hoje, hein? Opa, com certeza, Pedrão. Tema importantíssimo na unidade de emergência, né? Inclusive é uma causa de PCR, uma causa que a gente sempre tem que lembrar numa parada cardiorrespiratória, né? Fazendo um gancho, lembrando do nosso episódio de semana passada com o Gabriel do Emergência 1, episódio super massa, hein, Pedrão? Exatamente, uma super parceria aí e ficou muito bacana esse episódio. Então vamos lá, Rafa, o que é que a gente vai falar hoje? Bora lá. Pedrão, então hoje a gente vai falar sobre tromboembolismo pulmonar, o famoso TEP para os mais chegados, né? E aí, Pedrão, quais são os principais fatores de riscos que a gente tem para essa doença? Cara, TEP a gente sempre vai ter que lembrar dos fatores de risco para trombose, de modo geral, né? Aquele paciente que em geral vai estar acamado, vai estar submetido a algum procedimento cirúrgico, ele por algum motivo ele não está se locomovendo como habitualmente. Ele fez uma viagem muito longa, ele está acamado, como eu disse, por um procedimento cirúrgico. São as situações clássicas que vai tipicamente trazer risco. Outras que também vão relacionar situações inflamatórias, obesidade, diabetes mellitus descompensada, isso numa situação menor, né? E uma clássica também que a gente sempre vai ter que lembrar são os hormônios dos femininos, né? As pílulas anticoncepcionais, certo? Lembrar também que um dos mais importantes também é a neoplasia. Ele é super importante quando a gente está falando de TEP, com um paciente que tem algum histórico de neoplasia, e tem algumas que são particularmente mais importantes. Especialmente que a gente queria trazer aqui neoplasia de pâncreas, tá certo? Neoplasias hematológicas, de pulmão e neoplasias gástricas, tá certo? São as clássicas que a gente vai ter que lembrar correlacionando com o TEP. Lembrando também que paciente que tem neoplasia e tem algum grau de tromboembolismo venoso são pacientes de maior risco de mortalidade, são pacientes mais graves, tá certo? E isso tudo a gente tem que ficar muito atento, né, Rafa? E como é que esse paciente vai se apresentar? Perfeito. Então, um paciente que tem todos esses fatores de risco, está nesse contexto clínico que você citou de um pós-operatório, por exemplo, o paciente vai se apresentar, a gente tem que ligar o alerta ali para a TEP quando a gente tem principalmente aquela tríade clássica, né, de taquipneia, hemoptise e às vezes uma dor torácica, pleurítica, enfim, que às vezes acaba sendo um diagnóstico diferencial importante de outras patologias, né, como dissecção aguda de aorta, pericardite, né, até a síndrome coronariana aguda, quando a gente tem uma apresentação um pouquinho mais atípica ali, a gente tem que ligar o nosso alerta e pensar. Nem sempre essa tríade clássica está presente, né? Na verdade, é até mais comum ela não estar presente, pelo menos não ela como um todo, né? Mas a gente tem que sempre lembrar disso. Além disso, o paciente pode apresentar dispneia associado ou não à hipoxemia, né? Às vezes, paciente que já está começando a ter disfunção de VD, que está começando a evoluir para uma estabilidade hemodinâmica, pode apresentar um quadro de síncope ou pré-síncope, né? No exame físico, sempre importante, lembrando que o TEP é um contínuo ali do tromboembolismo venoso, né? De lembrar de assimetria de membros inferiores, né? Um edema simétrico ali, sugira ou tenha, né, sinais de TVP, a gente tem que ficar bastante atento ali. Quando a gente fala de instabilidade hemodinâmica, é algo que a gente tem que sempre pensar no TEP, né? Porque justamente são os casos mais graves, os casos que a gente conduta, né? Define conduta, como a gente vai ver no episódio, é algo que muda a nossa atuação ali. E a instabilidade hemodinâmica do TEP é caracterizada por alguns pontos, né? Parada cardíaca, lógico, né? É algo que é dramático, tudo mais. Quando o paciente tem uma hipotensão persistente, uma PAS menor que 90 ou uma queda da pressão maior que 40 milímetros de mercúrio por mais de 15 minutos, né, sem uma outra causa, e quando o paciente tem realmente essa hipotensão associada a alguma disfunção orgânica, já por conta dessa hipotensão, né, com necessidade de uso de droga vasoativa, inclusive, né? Aí então o paciente chega pra gente, um paciente que tem esses fatores de risco, com esses sinais clínicos, Pedrão, quais são os primeiros exames ali que a gente pode pedir para descartar, para a gente começar a pensar um pouco mais? Qual que é essa primeira avaliação nossa no pronto-socorro, Pedro? Essa é a grande pergunta, né? Primeiro a gente tem que tentar excluir diagnósticos diferenciais, né? Porque o paciente chega com esses fatores de risco que eu comentei,
chega com essa clínica que o Rafa falou, que a primeira coisa que a gente vai pensar é TEP. Não, ele tem que ser lembrado, mas a gente não vai dizer que exclusivamente é TEP. Acho que um exame fundamental na hora dessa avaliação de diagnóstico diferencial é a radiografia de tórax, tá certo? Lembrar que na radiografia de tórax do TEP, ela normalmente não traz muitas alterações. Normalmente ela pode ser uma radiografia de tórax, inclusive, bem inocente, né? Normal. Vamos lembrar que tem algumas alterações que elas podem se apresentar. Telectasias pode estar presente, um derrame pleural, elevações de cúpula. E tem alguns sinais radiológicos clássicos que a gente tem que sempre lembrar quando a gente está falando da radiografia de tórax do paciente com TEP, tá certo? E quais são eles? O sinal muito clássico é o sinal de Westermarck. E o que seria ele, né, basicamente? Devido a esses trombos acabarem ocluindo a vasculatura, não chega os vasos adequadamente no pulmão e você vai ver uma parte da periferia do pulmão com a vasculatura e outra parte mais escura, onde só tem ar e os vasos não estão preenchidos, não estão adequadamente preenchidos por sangue, tá certo? Dessa forma, você vai perceber essas alterações clássicas, tá certo? Uma outra alteração muito comum e muito clássica é a córcova de Hampton, tá certo? O que ela seria? Seria essa imagem que forma como se fosse uma corcova na parte da periferia da radiografia pulmonar, que não vai estar preenchido também por sangue, né? E vai fazer uma telectasia. E dessa forma você vai ver como se fosse um padrão de condensação periférica, certo? Não é isso, Rafael? Isso mesmo. Então, a gente faz o raio-x de tórax, né? Para a gente excluir diagnósticos diferenciais e também o eletrocardiograma, uma vez que a apresentação comum no TEP é a dor torácica, né? Então, o que esse eletrocardiograma vai apresentar, né? Muitas vezes ele vai apresentar uma taquicardia sinusal. Na verdade, a alteração mais comum no TEP é justamente essa taquicardia sinusal, apesar de não ser específica, né? Pode ocorrer em várias situações. Uma inversão de ondas T em derivações precordiais de V1 a V4, isso pode acontecer, é um estresse do ventrículo direito que a gente consegue ver pelo eletro. Padrão de strain de VD, né, que a gente chama. Perfeito. Um bloqueio de ramo direito novo, né, uma sobrecarga de câmaras direitas, ou famoso S1Q3T3, né, que é, na verdade, menos de 20% dos casos de TEP ele está presente, né, ele não é patognomônico, pode estar presente em outras situações. E arritmias atriais a gente pode ver, né? Principalmente a fibrilação atrial, a mais comum, né? Essa situação é clássica, né? Que às vezes a pessoa lembra desse esse S1QT3, né? Que é típico, que é patognomônico, mas ele não é patognomônico propriamente dito, né? Ele pode estar relacionado, né? Ele pode acontecer em muitos casos, mas o principal, inclusive, é a taquicardia sinusal, não é isso? Perfeito, isso aí. E beleza, então o paciente chegou pra gente, a gente suspeitou de TEP pelos fatores de risco, pela apresentação clínica, raio-x, eletro, tudo isso corrobora para nossa hipótese. Como a gente vai diagnosticar? Como que a gente vai pensar em solicitar exames mais aprofundados, né? Como que a gente vai proceder nesse sentido? A gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que estimar a probabilidade pré-teste desse nosso paciente. E essa avaliação, ela pode ser feita de duas maneiras, né? De dois modos, que são validados por estudos já. O primeiro modo é o modo empírico, que inclusive está em diretriz, que já foi estudado, e deve ser utilizado mais para médicos mais experientes, que já viram vários casos de TEP, que conseguem fazer essa avaliação utilizando os parâmetros clínicos, radiológicos, eletrocardiográficos, né? E estimar essa avaliação pré-teste. Entretanto, essa avaliação não é muito padronizada e isso pode sofrer muita interferência, principalmente por médicos que não são tão experientes, que acabaram de se formar ou que não têm tanto contato com a emergência assim, né? E para isso, para ter essa padronização, existe outro método, né? Que é o método mais, vamos dizer assim, mais padronizado, né? De estabelecer essa probabilidade pré-teste, que é através dos scores, né? Por exemplo, o score de Geneva e o famoso score de Wells, né? Clássico score de Wells. Perfeito. O score de Wells é muito interessante porque ele consegue fazer uma avaliação dessa probabilidade pré-teste apenas utilizando parâmetros clínicos, né? Da história que a gente
coleta do nosso paciente, associado aos achados do exame físico. A gente consegue, então, estabelecer se o paciente tem um alto, intermediário ou baixo risco para o TEP, né? Isso é importante por quê? Porque todos os métodos diagnósticos que a gente utiliza na medicina, na verdade, têm valores de sensibilidade e especificidade que variam, né? Variam justamente com a probabilidade pré-teste, né? Do nosso paciente. Então, esse score de Wells, essa avaliação do score de risco é importante não só para a gente pensar em qual exame a gente vai pedir, mas também para já começar com o tratamento, né? A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente mais para frente, mas a anticoagulação, como todo mundo sabe, né, é o pedra angular, na verdade, do tratamento para TEP. E as diretrizes, inclusive, autorizam, né? Quando a gente tem um paciente com risco intermediário alto pelo Wells, a já começar a anticoagulação antes mesmo da gente firmar o diagnóstico, né? No baixo risco, não. O paciente que a gente estratifica como baixo risco por o score de avaliação pré-teste, né? Seja o Wells ou o Geneva, a gente pode lançar mão de uma outra ferramenta para excluir TEP sem a necessidade de nenhum exame adicional, né? Uma outra ferramenta clínica nesses pacientes, que é o Score PERC. É uma ferramenta que a gente vai fazer algumas perguntas e o paciente tem que ser negativo, né? Tem que responder não para todas elas, né? Então, o paciente não pode ter mais de 50 anos, o paciente não pode estar taquicárdico com mais de 100 batimentos, não pode estar hipoxêmico com uma saturação menor que 94, o paciente não pode ter edema, não pode ter hemoptise, história de trauma recente, histórico de TVP ou de uso de hormônios. Se o paciente for de baixo risco pelos scores anteriores e apresentar um score PERC ali negativo para todas essas perguntas, a gente pode afastar a possibilidade de TEP sem a necessidade de nenhum exame adicional, né? A gente pensa em outras etiologias, a gente investiga pensando em outras patologias, né? Então, para ficar bem claro, né? Você faz o Wells, baixo risco, vai pro PERC, que é um score de rule out, né? Para excluir. E daí você não pensa mais naquela hipótese, não é isso? Isso mesmo, Pedrão. E aí, se por um acaso a gente não conseguir excluir pelo PERC, a gente precisa, ou então o paciente for de um risco intermediário, pelo Wells, a gente solicita um exame que é muito importante, um exame laboratorial, para a gente também tentar fazer essa exclusão, né, desses pacientes no caminho diagnóstico ali de TEP, que é o dedímero, né? O dedímero é uma ferramenta que é um produto da degradação da fibrina, né? E ele é um exame laboratorial que pode estar alterado em várias situações. Ele é um exame pouco específico, né? Ele é um exame que tem um valor preditivo negativo alto, então, assim, se ele por um acaso vier negativo, a gente consegue excluir a possibilidade ali de TEP, mas ele se eleva em outras alterações clínicas, né? Como, por exemplo, infecção, dissecção de aorta, enfim, são várias outras. A própria neoplasia pode ter um dedímero um pouco aumentado. Então, se ele realmente vier elevado, ele não confirma o diagnóstico de TEP. Ele nos direciona a pedir um exame mais específico para a gente prosseguir a investigação. Lembrando que o ponto de corte dele normalmente é 500, né? Mas em indivíduos idosos, na verdade, com indivíduos com mais de 50 anos, a gente tem aquela regrinha, né? De fazer a idade vezes 10, para a gente calcular ali o ponto de corte desse exame laboratorial. Então, se a gente tem um paciente de baixo ou intermediário risco, que tem um dedímero elevado, a gente tem que pedir um exame mais específico, né, Pedrão? E qual que é o exame de escolha nessa situação? Essa é a pergunta-chave, né? Porque se o paciente tem alto risco, você já vai partir para a famosa tomografia contrastada, protocolo TEP, tá certo? Se o paciente é alto risco, você nem pede dedímero. Inclusive, a gente até entende que habitualmente, quando você está pedindo dedímero no paciente de alto risco, você é considerado até uma má prática, certo? Atraso diagnóstico, né, Pedro? Atraso diagnóstico. Você vai, às vezes, estar perdendo tempo, aguardando um exame a mais que não precisava ter sido feito e que, às vezes, a tomografia já dava para ser realizada, tá certo?
E quais são as grandes vantagens da tomografia? A gente vai poder ver o defeito perfusional do vaso, propriamente dito, tá certo? Onde que está acontecendo aquele trombo e onde que está ocluindo. É um exame muito disponível em diversos serviços de emergência, tá certo? De rápida realização. Inclusive, o clínico, de modo geral, não precisa necessariamente de um radiologista para poder avaliar um TEP de maior magnitude, tá certo? Ele mesmo já consegue avaliar um pouco mais. Altíssima acurácia, inclusive, entra até como um possível padrão ouro, tá certo? Porque, de fato, o padrão ouro vai ser a angiografia, porém, a angiografia já é um exame mais invasivo, tá certo? Uma sensibilidade e especificidade parecida, né? Bem semelhante, Bem né? semelhante, por isso acaba sendo nossa escolha, né, Pedrão? Exatamente. E também tem a vantagem de poder você analisar outros possíveis diagnósticos alternativos. Quando você não vê o defeito perfusional, às vezes você vê um derrame pleural, você vai poder ver uma imagem ali pulmonar que pode esclarecer um pouco melhor uma consolidação, tá certo? Mas ela tem algumas desvantagens. As principais desvantagens, as principais limitações do exame é que é um exame que envolve radiação, tá certo? Pacientes gestantes, pacientes que não podem se submeter à radiação, muitas vezes a gente tende a evitar, tá certo? Ele envolve o contraste, e quando a gente fala de contraste, vai sempre lembrar nossos pacientes nefropatas, muitas vezes eles têm limitação para poder utilizar, tá certo? E a gente tem que lembrar que num TEP subsegmentar, ele vai trazer também algumas limitações. Às vezes ele não vai conseguir ver avaliado muito adequadamente porque é muito pequenininho. E nesses casos, um exame que a gente pode tentar na nossa mão é a cintilografia VQ. Lembrar que a cintilografia VQ é um exame não tão disponível, né, na nossa prática clínica em relação à tomografia. Tem essas limitações, não são todos os serviços que fazem, tá certo? Mas ele tem algumas vantagens. A principal vantagem dela é o fato de não ter contraindicações claras. Na realidade, praticamente todo tipo de paciente pode submeter esse tipo de exame, tá certo? Mas as principais desvantagens dela é que ela pode ser inconclusiva em 50% dos casos, tá certo? E tem as limitações também de variação interobservador, tá certo? Perfeito, Pedrão. Inclusive, nesses casos que o paciente é de uma baixa probabilidade pré-teste, foi submetido por algum motivo, não era nefropata, era gestante, algum motivo o paciente não poderia ser submetido à tomografia. Fez uma cintilo VQ e esse exame veio inconclusivo. Se a gente lançar mão de um outro exame que também pode ajudar muito nessa investigação, principalmente nesse perfil de paciente, que é o ultrassom compressivo ali de membros inferiores, para a gente ver se tem uma TVP proximal e o paciente não tiver trombo, né, na avaliação dos vasos proximais, a gente pode também excluir a hipótese diagnóstica, apesar da sim, né? Esse ultrassom compressivo ele pode ser associado ali em algumas situações para a gente avaliar também esses pacientes que têm contraindicação. Por exemplo, o nosso serviço não tem cintilografia VQ, mas o paciente não pode fazer um angiotomo. A gente pode lançar a mão, fazer um eco transtorácico e um ultrassom de membros inferiores ali para a gente pensar no diagnóstico de TEP e assim prosseguir ali o nosso tratamento, né? E no eco transtorácico, o que a gente vai ver classicamente são os sinais de insuficiência de VD, né? O paciente que está fazendo aquele padrão em D do ventrículo esquerdo, né? Que ele está um VD mais dilatado, né? Que está comprimido o ventrículo esquerdo, tá certo? No caso de sobrecarga de VD, tá certo? Perfeito. Lembrar do sinal de McConnell, né? Que é uma diminuição da contratilidade ali da parede livre do VD em comparação com o ápice, entre aspas, ali, né? Ecocardiográfico ali do VD, né? A gente tem outros exames que a gente lembra de citar, a ressonância, que é pouco utilizada nesse cenário, mas principalmente a angiografia pulmonar, que apesar de não ser um exame que a gente vê na prática, a gente não utiliza de rotina, não deixa de ser o padrão ouro, né? Mas é um exame invasivo, um exame que também vai contraste, é um exame que traz um risco que, como a gente tem a ferramenta da angiotomo, um exame não invasivo com uma acurácia muito importante, muito boa, né? A gente acaba deixando ele de segundo plano, certo? É aquilo que a gente já falou, se o paciente já tem limitação para contraste, você acaba não fazendo nenhum dos dois, né? E se ele não tem, você faz a tomografia, não é isso? Perfeito, Pedrão. Beleza. Pessoal, então a gente fez o diagnóstico a princípio do nosso paciente, a gente definiu que ele está com TEP, né? A gente já tem essa informação clara no nosso caso clínico.
Mas o que a gente vai ter que fazer agora é estratificar. Esse é um paciente que tem um potencial que vai evoluir de forma mais grave? Será que é isso que a gente está de frente? Será que a gente precisa trombolizar? Não precisa? Tem algumas escalas que a gente vai lançar mão. Uma delas, classicamente, tá certo, é a escala de PESE, tá certo? É uma escala clínica, tá certo? Ela vai envolver parâmetros clínicos, tá certo? Vai definir também na nossa conduta. Existe a escala original, tá certo? Existe a escala simplificada. Então, vamos lembrar mais da simplificada, tá certo? Que ela é um pouquinho mais fácil. O que a gente vai lembrar são exatamente 5 pontos, tá certo? Primeiro, se o paciente, ou melhor, 6 pontos. Primeiro, a idade do paciente, se ele tem uma idade mais avançada, acima de 80 anos, tá certo? Segundo ponto, se é um paciente que tem um histórico de neoplasia. Terceiro ponto, se esse paciente tem IC ou DPOC, certo? Quarto ponto, se esse paciente está taquicárdico, né? Como a gente falou lá atrás no eletrocardiograma, isso é uma das principais alterações no TEP. Isso pode ser um sinal de estar evoluindo de forma mais negativa, tá certo? Especialmente acima de 110. Se ele está hipotenso, com a pressão sistólica abaixo de 100, tá certo? E se ele está desaturando, com a saturação abaixo de 90%. Se ele tiver um score com 0 pontos, ele vai ter um score que era classificado classe 1 ou classe 2, que é um score de baixo risco, tá certo? Baixa probabilidade de evoluir negativamente. A gente vai ter uma conduta específica quanto a isso. E se ele tem um score maior que 1 ponto, ele já vai ser um score intermediário a alto, e a gente vai ter que ter uma conduta mais específica, tá certo? Tendo em mãos esse score de PESE, a gente vai lançar a mão agora dos parâmetros laboratoriais e cardiográficos para poder definir. O paciente de alto risco, ele especialmente vai ser aquele paciente que a gente comentou lá atrás, que está instável hemodinamicamente. Esse paciente pode evoluir para óbito nos próximos segundos ou minutos. A gente vai ter que lançar a mão de uma medida mais agressiva, muitas vezes a trombólise estaria indicada nesses casos, tá certo? E ele vai acabar positivando esses parâmetros de imagem, laboratoriais, e vai ter um PESE elevado. Um PESE clássico acima de 3 e um PESE simplificado acima de 1 ponto, tá certo? Quando a gente parte desses parâmetros de mais para intermediário, especialmente porque a diretriz divide intermediário alto e intermediário baixo, intermediário alto vai ser aquele paciente que não está instável, tá certo? Porém, tem um PESE elevado, acima de 1 ponto no simplificado e acima de classe 3 no clássico, tá certo? Com alteração ecocardiográfica, ou seja, com sinais de sobrecarga de VD, e a troponina vai estar positiva. Esse é um paciente também que é um potencial de evoluir com gravidade, tá certo? Ele pode, inclusive, evoluir com instabilidade hemodinâmica. Até por isso, em alguns casos, você pode considerar a trombólise para ele também. E é um paciente que tem que ter uma vigilância maior. Você vai estar até, inclusive, internando ele em leito de terapia intensiva para ficar em observação, certo? No paciente intermediário baixo, vai ser aquele paciente que vai ter o score de PESE alterado, tá certo? E só vai ter um daqueles parâmetros, ou de imagem ou laboratorial positivo, tá certo? É um paciente que também tem que ficar de observação, mas não necessariamente em leito de terapia intensiva, e nesses casos a gente nem considera a trombólise, tá certo? E o paciente de baixo risco vai ser aquele paciente que não vai pontuar em nada desses scores que a gente comentou previamente, nem vai ter um PSA elevado, nem vai ter alteração ecocardiográfica, nem vai ter a troponina positiva. Especialmente, a gente nem deve estar pedindo a troponina para ele para não ter confusão diagnóstica, tá certo? E se pediu, vai ter que estar negativo. Então, Pedrão, muitos scores no TEP, né? O Pedrão falou mais um agora. Vamos simplificar para o nosso ouvinte, só retomando todos os scores que a gente falou até então. Quando a gente está suspeitando de TEP, uma avaliação pré-teste, se o paciente tem ou não TEP, a gente lança a mão do score de Wells ou do score de Geneva, né? Se por um acaso um desses dois testes vierem com baixo risco, a gente pode lançar a mão do PERC, que é um score para a gente afastar, como o Pedrão bem falou, de rule out, né? Então, ele veio negativo, a gente exclui TEP. Agora o Pedrão falou do PESE. PESE é um outro score utilizado depois que a gente já fez a angiotomografia, depois que a gente já fez um exame complementar para confirmar o diagnóstico de TEP, para a gente ver o risco do nosso paciente ter uma mortalidade em 30 dias. Então, são vários scores, mas utilizados em momentos, em situações e com finalidades diferentes. Perfeito? Perfeito, Rafa. E agora a gente entrando para o tratamento, né? Primeira coisa é oferecer suporte para ele. Mas como é que é esse manejo de oxigênio? Como é que é esse suporte, Rafa? Como é que a gente pode fazer?
Então, oxigênio no TEP a gente vai ofertar para o nosso paciente se ele tiver hipoxêmico, né? Se ele tiver uma saturação menor que 90%. Lembrando que, lógico, se o paciente tiver realmente não tolerando uma ventilação não invasiva, não tiver tolerando alguns métodos, como por exemplo o catéter nasal de alto fluxo, que a gente deve tentar ofertar para o nosso paciente, às vezes a gente consegue segurar uma intubação e no TEP é muito benéfico, né? Porque quando a gente intuba, quando a gente oferta oxigênio através desse método de ventilação, a gente aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso e o ventrículo direito não gosta de trabalhar com uma diminuição ali do retorno venoso, com menos volume, né? Então a gente pode piorar a instabilidade hemodinâmica do nosso paciente, caso ele tenha. Se a gente for intubar o nosso paciente com TEP, a gente deve preferir drogas que não são cardiodepressoras, né? Especialmente preferir acetamina, né? E utilizar os bloqueadores neuromusculares, né? Fazer uma sequência rápida de intubação. Evitar fentanil, midazolam, propofol, se for possível, né? E se depois que o paciente for intubado, a gente evita altas pressões intratorácicas, né? Evitar uma platô maior que 30, né? Deixar uma platô mais baixa e um volume corrente também um pouquinho mais baixo, né? Esses pacientes, então, que têm instabilidade hemodinâmica, isso ocorre por conta realmente dessa disfunção do VD. Então, lembrando que o VD gosta de trabalhar com mais volume, né? Então, a gente pode tentar fazer alíquotas de volume, tentar ver se a gente consegue controlar essa parte hemodinâmica através de ofertar um pouco mais de volume para o nosso paciente, mas em alguns casos a gente vai precisar sim lançar a mão de inotrópico em baixa dose, diferente do choque de ventrículo esquerdo que a gente utiliza inotrópico em altas doses, né? E o inotrópico de escolha, nesse caso, é do butamina. Lembrando que ele pode ter um efeito hipotensor no início, então, e até, se necessário, em alguns casos, a gente fazer o uso de um vasopressor junto, né? A noradrenalina, por exemplo. Certo? Perfeito. E quando a gente fala de anticoagulação, paciente intermediário alto risco, você já tem que estar começando, tá certo? Já desde aquela análise pré-teste, já desde o score de Wells, você já está indicado a iniciar a anticoagulação para o paciente, tá certo? E opções que a gente vai ter no contexto de um paciente internado, a gente vai acabar lançando mão das heparinas, tá certo? Especialmente da heparina de baixo peso molecular, né? A enoxaparina clássica. Mas também pode lançar mão da heparina não fracionada e do fundaparinux, tá certo? São as opções, especialmente em um contexto internado. Quando a gente está falando no contexto ambulatorial, aí a gente vai lançar mão de medicações orais, tá certo? Especialmente os NOACs. Seja o rivaroxabana, a pixabana, todos eles têm estudos adequados, tá certo? Tem equivalência. E hoje a gente acaba preferindo em relação à varfarina, tá certo? Pela sua segurança, seu perfil, não ter que você estar repetindo e avaliando INR, tá certo? E Rafa, quando a gente fala de trombólise, o que é que a gente vai fazer? Perfeito. Então, o paciente que tem estabilidade hemodinâmica, como você falou anteriormente, né, Pedrão, tem alto risco de mortalidade. Esse paciente a gente tem que tentar fazer uma terapia de reperfusão. A gente pode optar pela reperfusão farmacológica, através da trombólise, que é o método de escolha para todos os pacientes que não tem contraindicação. Quando a gente tem alguma contraindicação ou quando a trombólise falha, a gente pode lançar mão de duas outras alternativas, que é justamente a embolectomia cirúrgica ou a terapia por catéter. Infelizmente, não são terapias que são amplamente disponíveis. Normalmente, grandes centros têm acesso a esse tratamento e nem sempre ele é possível de ser realizado, né? Ainda mais no contexto ali, numa internação de urgência, enfim. Mas falando da trombólise, que é o tratamento que a gente consegue fazer mais amplamente, né? Que a gente deve fazer, na verdade, né? Está indicado para o paciente que tem instabilidade hemodinâmica decorrente do TEP, né? Idealmente a gente estratifica o nosso paciente como anjo, investiga o TEP com os métodos que a gente falou anteriormente, né? Mas lembrando que se por um acaso o nosso paciente tem uma instabilidade hemodinâmica, tem uma suspeita alta de TEP, a gente faz um POX e tem uma disfunção de VD, a gente pode até considerar fazer a trombólise se o paciente não é, por exemplo, elegível para transportar. O risco do transporte para tomografia é muito grande. A gente pode considerar sim fazer a trombólise só com esses dados.
blocos é importante, uma ferramenta importante ali no departamento de emergência. A trombólise, então, pacientes de alto risco a gente pode utilizar tanto a streptokinase, quanto a teplase, quanto a tenecteplase, preferindo especialmente esses últimos dois. E a gente já falou bastante sobre trombólise em outros episódios. A gente tem um episódio só da trombólise no IAM com Supra, a gente já falou um pouquinho também da trombólise no AVC, e aqui não é diferente no primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente pensa no paciente com indicação de trombólise, Pedrão. Checar a nossa listinha de contraindicações. Legal da gente decorar algumas, mas sempre checar a lista de contraindicação. Isso é um exercício que a gente tem que fazer para garantir a segurança do nosso paciente. Primo non nocere, né? Perfeito, é isso aí, Pedrão. Antes da gente tratar, a gente tem que garantir que a gente não está fazendo mal para o nosso paciente. Exatamente. Então, assim, o benefício da trombólise, ele é maior nas primeiras 48 horas. No TEP, a gente sabe que a janela de trombólise é bem mais estendida do que nas outras patologias que a gente citou. Ele pode ser realizado em até 14 dias, mas isso não significa que a gente pode perder tempo. Isso não significa que a gente pode ir prorrogando, a gente demorar para fazer a trombólise nesse paciente instável. Porque o maior sucesso dele é quando ele é realizado em até 48 horas do início do quadro, certo? Existe um outro perfil do paciente, além dos pacientes que têm estabilidade hemodinâmica, que são aqueles pacientes de intermediário alto risco, né? São os pacientes que não têm estabilidade hemodinâmica, mas que têm troponina positiva e disfunção do ventrículo direito. Esses pacientes, a gente precisa, como você falou anteriormente, ficar de olho, porque eles têm risco sim de evoluir com instabilidade hemodinâmica, e a gente pode considerar a trombólise mesmo sem essa instabilidade, né? Sem antecipar essa situação. Principalmente, a gente deve considerar nos pacientes mais jovens, com menos de 65 anos, pacientes que não têm comorbidades mais graves, pacientes que têm uma disfunção severa do ventrículo direito, que têm alta carga trombótica. Esses pacientes a gente tem que olhar com carinho e considerar, sim, fazer a trombólise. Lembrando que a trombólise é um procedimento que a gente vai avaliar o sucesso também no TEP. E esse sucesso a gente vai avaliar como uma resposta, uma melhora da estabilidade, da instabilidade que o paciente apresentava e da disfunção do ventrículo direito em até 36 horas. Então, se o paciente teve essa melhora esperada, a gente fala que a trombólise foi com sucesso. E se por um acaso o paciente não teve sucesso nessa trombólise, continua com disfunção acentuada do VD, continua instável, a gente pode considerar aquelas terapias invasivas que a gente citou anteriormente. Que é especialmente lembrando, né? A embolectomia cirúrgica, tá certo? Isso com maior prioridade, tá certo? Quando o paciente que não teve sucesso ou que ele tinha algum com grau de contraindicação, e com uma prioridade um pouquinho menor, tá certo? A intervenção por catéter. Tá certo? São as duas opções de terapias de resgate ou até adicionais à trombólise no TEP. Show de bola, Pedrão. Vamos pro nosso bate-bola? Vamos fazer aquela revisão rápida? Bora lá. Rafa, então qual é o quadro clínico do TEP? O quadro clínico do TEP começa pelaquela tríade clássica, taquipneia, hemoptise e dor torácica pleurítica, mas pode ser acompanhado de síncope, de dispneia, enfim. Quais as principais alterações eletrocardiográficas, Pedrão? Lembrar da mais comum, que é a taquicardia sinusal, tá certo? A que todo mundo vai lembrar, aquela S1 que é TT3, tá certo? Mas ela vai não estar presente na maioria dos pacientes. Mas lembra também daquelas outras que vão referir um sinal de sobrecarga de VD, especialmente alterações da repolarização de V1 a V4, esse famoso strain de VD, um BRD ou sinais de sobrecarga de câmaras direitas. Rafa, quando a gente está falando agora da avaliação da probabilidade de pré-teste, como é que a gente deve fazer? A gente pode utilizar o método empírico, principalmente para os clínicos que são mais experientes, né? Ou então lançar mão dos scores de Wells ou de Geneva para a gente fazer essa avaliação. E pegando o gancho, para quem a gente deve pedir o dedímero, Pedrão? Show. Fez o score de Wells de Genebra, paciente de baixo risco, aquele paciente que não acredita que tem TEP, ou você acha que tem uma probabilidade menor, é para ele que você vai pedir o dedímero, tá certo? De alto risco, você vai reservar o seu próximo passo agora que eu vou te perguntar, Rafa. Quais outros exames diagnósticos que a gente tem? Principalmente angiotomografia, né, protocolo TEP, qual exame, mas a gente pode lembrar da cintilografia, perfusão,
Pode lembrar do eco, que é muito importante também, o ultrassom compressivo de membros inferiores e até a angiografia pulmonar, um exame mais invasivo que a gente, apesar de ser o padrão ouro, a gente não utiliza com tanta rotina assim, né? Exatamente. E quando a gente começa a anticoagular nosso paciente, Pedrão? Já lá da probabilidade pré-teste. Se esse paciente tem uma probabilidade pré-teste intermediária alta, ele já tem indicação de anticoagular, tá certo? Você não vai esperar fechar o diagnóstico como um todo. Você já tem chance, você já vai começar o tratamento, certo? E quando que a gente tromboliza, Rafa? Paciente com instabilidade hemodinâmica, de alto risco de mortalidade, tem indicação de trombólise, se excesso tiver alguma contraindicação, ou os pacientes intermediário a alto risco, né? A gente pode considerar, sim, fazer a trombólise ali desses pacientes. E o que a gente pode fazer, Pedrão, se a trombólise não tiver resultado? Aquelas terapias intervencionistas, embolectomia cirúrgica, tá certo? Ou a terapia por intervenção por catéter. Perfeito, Pedrão. Então, eu acho que foi muito legal o episódio. Eu acho que a gente falou Uma bastante. revisão boa, né? A gente discutiu bastante coisa, deu para trazer bastante informação aí pro ouvinte, né? É isso aí, uma abordagem mais prática, né, Pedrão? Na emergência. Show de bola. Tá bom. Quer mandar um agradecimento para alguém, Pedrão? Bom, eu quero mandar um abraço para minha colega, minha R3 que está rodando comigo na enfermaria do tórax, a Natália. Um forte abraço que acompanha sempre nossos podcasts. Então vou seguir seu gancho, Pedrão. Mandar um abraço para a Letícia, que tá rodando comigo na UE. Inclusive mandou um Supra essa semana. Mande seu Supra, pessoal. E marca a gente lá no Instagram. Essa campanha tá bacana, hein? Isso aí. Siga a gente no Instagram. Dá 5 estrelas lá no Spotify, que vai ajudar muito a gente também, se vocês gostarem. Eu acho que é isso, né, Pedrão? Instagram, SupraCast Cardiologia. Isso aí. Um abraço, pessoal. Isso aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.